boa tarde, amigo internauta. Portal Sustentabilidade, mais uma vez, nos estúdios da Flix TV. E hoje com um tema que a mim traz uma alegria muito grande, que é a divulgação dos aspectos da espiritualidade, na fusão da ciência e como a gente pode melhorar e fazer com que as pessoas tenham uma vida com um padrão melhor, que é o objetivo do nosso portal desde o início das suas atividades em 2011. E para falar sobre a glândula pineal, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira está aqui em nossos estúdios, médico formado pela faculdade da USP, mestre em anatomia funcional pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, diretor clínico do Pineal Mind Instituto de Saúde e coordenador do projeto Unispírito. Sérgio, muito obrigado por ter vindo, é uma honra mesmo recebê-lo aqui em nossos estúdios. Imagina, prazer é meu de poder colaborar também. Então tá legal. Primeiro, o que é essa tal glândula pineal? Aonde ela está? Onde que ela se encontra aqui na nossa caixa? Fala um pouquinho disso daí. Primeira coisa, Roberto, é importante nós entendemos que a natureza, para que ela conviva em harmonia, precisa haver uma sincronicidade dos eventos. E essa sincronicidade é dada pelo ritmo de funcionamento de cada estrutura da natureza. As plantas, os animais, a coordenação com o mar, com a terra. Tudo isso se coordena com o sol, se coordena com a lua. Então, os animais, as plantas, elas precisam ter sensores dessa coordenação rítmica. Radares, não é? E nos animais, desde os peixes, já existe uma estrutura no cérebro que, na filogenia anterior aos peixes, são outras estruturas microscópicas. Sim. Mas a partir dos peixes está estruturado a glândula pineal. A glândula pineal é uma estrutura que não é só uma glândula que produz hormônio, ela é também um órgão sensorial que capta vibrações magnéticas, que é um conhecimento já concebido pela ciência. Já é concebido pela ciência. Fundamenta um território da ciência que se chama cronobiologia, que é a biologia do tempo, do ritmo. Que interessante. Então, as pessoas devem estar mais familiarizadas com isso quando se fala do ritmo do sono, dos problemas do sono, sim, não é? Sim. Mas a natureza ela tem um ritmo e esses ritmos, os ecossistemas precisam estar coordenados nesse ritmo. Sincronizados. Tá? E essa sincronicidade é dada particularmente, não é só isso, particularmente pelo Sol e pela Lua. Veja, eu não estou falando aqui de astrologia, que não tem um gabarito para isso. Sim. Mas estou falando de astrofísica. Sim. Então, nós temos sensores para nos coordenarmos com o Sol e a Lua, os animais têm, as plantas têm a sua correspondente estrutura. O mar tem a maré, que a Lua, a X ou PTO, funciona assim. É bom, meu pai, pescador na Itália, então olha, hoje é dia, a noite está fria, a lua, nós vamos pegar camarão, quer dizer, existia uma sincronicidade que a gente não conseguia captar, mas sabe que existe. Exato. Como é que vai haver a sincronicidade se não há uma antena sensível a uma fonte comum? Captando isso. Então, por exemplo, nós temos uma estrutura sensorial para captar o Sol, que vai regular, por exemplo, o ciclo de vigília e sono. Tá. Desde os peixes até o anima nobile. Sim. O controle, a regulação rítmica, por exemplo, da gestação é dada pela Lua. Por exemplo, uma gravidez humana tem um ano lunar. Então há uma coordenação de toda a espécie humana, ela se coordena com a Lua na parte da reprodução. Eu não estou falando aqui de mística astrológica, como eu disse, eu não tenho competência para articular a profundidade desses raciocínios místicos. Mas, falando no ramerrão da ciência, vamos dizer assim, a Lua, ela coordena esse ritmo
uma ovulação 28 dias é um mês lunar, não é? Sim. Então, quando a gente fala de ritmo da natureza e harmonia da natureza, a gente precisa conhecer esse universo. E a glândula pineal é uma estrutura que tem essa responsabilidade. E ela fica onde? Aqui no cérebro? Pineal? Pineal é o seguinte, se você colocar o dedo aqui entre os olhos, não é? Então você, fosse possível aprofundar o dedo como se fosse um bolo, né? Sim, no meio do cérebro. É o centro de massa do cérebro. Então tá lá bem no centrão para captar. Tamanho de um caroço de azeitona. Sim. Não é? É grande assim. Não, nem é grande, você acha que é? Um caroço dentro do cérebro? É até grande. Se for pensar em termos de área cerebral, é a área do cérebro mais irrigada. Nós temos alguns slides aí, eu pediria para que o Fábio, meu grande colega... Esse daí é colocando no microscópio comum, aquele que a gente estuda na escola, sabe? Mas essa é uma, são várias? Isso daí é um pedacinho microscópico da glândula. Da glândula. Não é? Que um leigo não vai entender, vai achar o que é isso. Não é? Entendi. Conjunto de células. Sim. Aliás, a pineal tem células especializadas, são chamadas pinealócitos. Mas ela também tem uma porção de células embrionárias, que ela está no meio-fio do corpo. Toda essa área do meio-fio do corpo é rica de células embrionárias. Então você pode encontrar muito tipo de célula na pineal. E essa imagem que vocês viram é aquele do microscópio, como a gente faz na escola, decorar na hematoxilina e eosina, colocar no microscópio, né? Agora, outras micografias... A seguinte, Fábio, por gentileza. Aí já é o microscópio eletrônico, aí já aumentou muito, entendeu? Aí você pode dizer o seguinte, imagina um mosquitinho que tem uma sujeirinha no meio do dedinho. Tá legal. É bem pequeno, né? Falando uma metáfora, né? E então, o seguinte, Fábio, só para que dê uma sequência, o que é esse corte? Tá, então, por exemplo, se você pegar o anterior, aquela que parece uma bola... ok, essa daí. Tá? Aí dentro tem um cristal de apatita. Então, isso daí é um fragmento, isso daí é vamos dizer, é uma glândula, como se ela fosse do tamanho dessa sala aqui. Sim. Tamanho da sala da tua casa. Isso daí é uma bolsa com um cristal de apatita. Que está dentro da pineal. Está dentro da pineal. Esse é um dos cristais. Um dos cristais. Ele está dentro de uma bolsa de tecido conjuntivo. Sim. Lá dentro, depois vai outras micografias, essa bolsa a gente tira essa capa, não é? E aí é o buraco onde está guardado essa... Tá legal. Não é? Imagina que... É a bolsa que envolve a... É uma capa, né? Imagina que a pineal seja do tamanho da tua sala e lá você está vendo um cristal, porque tem muitos, não é? E ela se desenvolve... de acordo com a faixa etária da pessoa, isso vai evoluindo até que idade? Como é que funciona isso? Aí é o seguinte, a glândula pineal, como ela coordena ritmos, um dos ritmos mais notáveis que existe na natureza é o período em que a pessoa se capacita para a reprodução. Para a reprodução. Então a pineal, ela também regula esse ritmo e quando chega na puberdade, ela desbloqueia as gônadas, no caso do homem o testículo, no caso da mulher os ovários, que passam a produzir hormônios reprodutivos. Não é? Então nessa fase, essa é uma das fases da pineal. Depois ela continua regulando os ritmos dos diversos hormônios. Por exemplo, cortisol. Cortisol, a gente tem um pico de cortisol importante para a resposta ao estresse. Você precisa ter... naipe para poder responder ao estresse do dia a dia. Então as suprarrenais precisam produzir o cortisol. De manhã tem um pico, para você acordar e tocar o dia. Como é que sabe que de manhã tem que ter um pico? É a pineal que... Significa que ela tem, eu diria, para a mulher uma importância maior do que... Não sei se eu estou falando uma bobagem, eu sou um leigo, né? Me desculpe, mas eu fico imaginando uma mulher em fase de amamentação, né? Ou em gestação, quer dizer, ela está com outro ser, ou dentro dela, ou próximo, fora dela, para que ela coordene a vida desse pequeno ser, né? E isso faz com que essa glândula esteja, então, talvez, trabalhando a mil. Você está reparando que a mulher, ela apresenta uma
uma florada de ritmos Sim. mais complexa do que o homem. Foi isso que eu pensei. Né? A gente pode dizer que talvez a glândula pineal no homem coordene o que seria correspondente ao caule de uma flor. Sim. E a pineal da mulher, toda a corola e as pétalas todas, é muito mais complexo. A flor inteira. A flor inteira, quer dizer... que conforme o humor pode ser uma flor de abacateiro, pode ser se ela estiver descontrolada, né? Puxa, você falou uma coisa curiosíssima, porque é o seguinte, aí a gente entra nas elucubrações a respeito do espiritual. Tá. Quando você fala do espiritual, do ponto de vista fenomenológico, você está dizendo da possibilidade da existência de vida após a morte, sim, da existência de um mundo paralelo e que nós intuímos, mas desconhecemos. Então, falar de espiritualidade envolve esse tipo de concepção. Aquela pessoa que deixou saudade, ela não sumiu, ela está em outra dimensão, sim, não é? E mantém a sua consciência, a sua autoconsciência. E vale dizer que essa questão é uma questão científica, porque o materialismo ele não teve prova científica. Não há um trabalho científico que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. Então, o indivíduo se diz materialista, é a opinião pessoal dele, mas não é a opinião da ciência. A ciência está aberta a pesquisar. Eu tenho como hipótese de trabalho de que a pessoa, ela persiste viva na sua consciência e na sua corporeidade, característica dessa outra dimensão do espaço, na vida espiritual. Então... Eu também. Pronto. Mas a gente não coloca isso muito claramente porque é uma discussão, eu pessoalmente, como ela é um tanto quanto longa, e eu preciso justamente de pessoas com seu gabarito para que eu possa emprestar o conhecimento e colocar isso para o público. Mas vamos considerar, o meu gabarito é muito duvidoso, é apenas uma concepção pessoal minha. Então, a questão é que essa outra dimensão que Platão vai descrever quando ele fala no livro 10º de A República, sobre o episódio de do soldado que ele adormece longamente, como se fosse um coma vigil, e ele volta lembrando da passagem dele no mundo espiritual, relatando que havia cidades, havia uma estrutura de corporeidade e etc. Então, essa concepção da existência da dimensão espiritual, ela é também uma concepção coincidente com as dimensões que a física vem descobrindo, dimensões do espaço. Porque quando você pega equações da relatividade geral, que trata do mundo infinitamente grande, do cálculo das galáxias e dos seus movimentos, e você pega as equações do infinitamente pequeno, que trata das partículas atômicas e subpartículas, então, esses universos da mecânica quântica, do infinitamente pequeno, e da teoria geral da relatividade, do infinitamente grande, tem que haver uma coincidência entre elas, na hipótese de que o universo ele tem um foco único. Ele é um. Ele é um. E o pessoal, quando cruza essas equações, precisa de considerar, pelos cálculos complexos da álgebra linear, a existência de pelo menos 11 dimensões do espaço. Depois, essas dimensões já começam a ter, nas pesquisas em física, representação física. Então, essas dimensões do espaço, tal qual a Lua ou o Sol, tal qual a galáxia ou as galáxias, são regiões do espaço astrofísico. Então, do mesmo jeito que a pineal ela é capaz de captar a influência do Sol, a influência da Lua, a influência das galáxias, que a ciência está começando a descobrir essa interação entre o cérebro e as emissões magnéticas de diversos pontos na coordenação rítmica do organismo. Ela capta uma onda magnética, então. É. Significa que ela capta a onda do pensamento. Quer dizer, se eu quiser aqui falar para minha amiga Linha aqui na minha frente e mandar uma onda magnética de um pensamento de gratidão por ter trazido você até aqui, é a pineal dela que vai captar isso daí. Então, se você raciocina o seguinte, se o mundo espiritual é uma região do espaço astrofísico,
Do mesmo jeito que a pineal capta vibração magnética do Sol ou da Lua, ela capta de outro espaço astrofísico. Tudo Sim. é domínio astrofísico. Então, você encontra um ponto de coincidência entre a função da pineal na sua conexão com os astros e a função da pineal no que diz respeito ao transe mediúnico ou o transe telepático, Sim. que você está falando. Ok. Que é, na verdade, a captação dos domínios de outra dimensão do espaço. Também é astrofísica, quer dizer, é a mesma representação, é a sim, mesma função. sim. Para você transmitir a telepatia, você precisa, como pessoa, transitar para além do seu corpo. Sim. Natural. Não é como o violão, você toca a corda, não é só barulho, você transmite a sua emoção e ela vai além do violão. Sim. Não é? E vai com a sua emoção. A ciência é interessante, né? Porque eu falo como paciente agora, né? Há 20 anos eu tive um linfoma não Hodgkins. Fiz 1 ano de químio. E aí a gente passa a ter uma visão, inclusive do comportamento do médico, né? Quer dizer, como ele tentava interagir para que aumentasse minha resistência. Sim. E utilizava-se de ferramentas de caráter espiritual. Mesmo eu percebendo que a formação dele era extremamente técnica. Mas ele me lembro que ele fazia perguntas assim, nos momentos de crise mais aguda. Você tem religião? Você tem rezado? Ele entendia que aquilo era fundamental para que eu mantivesse minimamente as reservas orgânicas diante de uma químio que estava devastando o corpo, né? Eu me perguntava, pô, mas ele é tão cético, e por que ele me pergunta isso? E eu ficava em dúvida se era uma dúvida interior dele ou eu que não estava entendendo o que ele estava solicitando. Em suma, estou fazendo este preâmbulo grande para dizer assim, a medicina ou a ciência cada vez mais está aceitando os efeitos da espiritualidade no tratamento, certo isto? Seus colegas, como é que você enxerga hoje em dia esta situação? Olha, espiritualidade é um tema da ciência. Vida após a morte, interatividade entre o mundo espiritual e o mundo corporal são um tema da ciência, porque é a natureza. Sim. Até que se prove, olha, nada disso existe, isso é um tema, porque é a natureza. É a holografia da natureza. Não é? Então você vai encontrar nas universidades mais importantes do mundo as pesquisas sobre vida após a morte, sobre espiritualidade, sobre tudo isso. Sim. Você pega, por exemplo, a Universidade de Harvard, liderado pelo Herbert Benson, vai ter o Mind Body Institute, que é um hospital que estuda a espiritualidade. Você pega a George Washington University, todo um departamento para estudar. Você pega a Columbia University de Nova York, o departamento de psicologia tem todo um setor de estudo de espiritualidade. Você pega a Universidade do Arizona, tem um laboratório com grants do governo para estudar vida após a morte, liderado por Gary Schwartz. Estuda mediunismo e vida após a morte. Você tem na Universidade de Virgínia os herdeiros do Ian Stevenson, com pesquisas... Sim, esse é o mais famoso que eu conheço. Você teve na Duke University, você teve o Joseph Heine, não é? E agora você tem o Harold Koenig. E aqui no Brasil, o Dr. Hernani, né, que era Aqui no Brasil você vai encontrar o quê? Aqui no Brasil você começa a encontrar nas universidades, já, sobretudo nas faculdades de medicina, você começa a encontrar as disciplinas de medicina e espiritualidade. Puxa, que legal. Eu mesmo coordeno a disciplina de medicina e espiritualidade da Faculdade de Medicina da USP. Na Unifesp também tem cuidados integrativos, os cuidados da professora Cici Fontes. Sou responsável pela parte de medicina e espiritualidade, cuidados integrativos. E eu acho bem engraçado isso. Eu digo engraçado porque, assim, seja qual for a religião que a pessoa professa, né? Uns dizem que vai arder no mármore do inferno, ou outros vão galgar posições mais sublimes. Mas seja qual for, todo mundo parte do pressuposto que no momento que o corpo termina a sua existência, alguma coisa fica. Tanto que quando se entra em Auschwitz, a pessoa toma um choque e se põe a chorar porque as dores estão lá impregnadas na parede, né? E parece-me que a gente está falando de um assunto que, mas precisa provar que a dor está lá na parede. Bom, então você tem que explicar por que alguém chora quando entra lá. Eu não entendo por que precisamos inverter esse processo e como fazer inverter. Eu acho que isso é o grande desafio
dos homens da ciência hoje em dia. É inverter esta visão. Sabe, Roberto, eu tenho a seguinte impressão. Eu não acho que a ciência em si, ela tenha cacife para entrar nesse terreno. Porque a ciência está muito distante de compreender o ser humano. Não se compreende o ser humano por publicações científicas. Você pode dizer que você vai compreender como se roda o parafuso, eu concordo. Mas como funciona o ser humano, a ciência está muito, muito, muito longe. Entendeu? Você encontra hoje publicações na ciência assim, que sorrir faz bem para a saúde. A minha tataravó já sabia disso. Sabe, tem coisas que a gente não pode guardar a vida humana dentro da ciência. É o homem que guarda a ciência no bolso. Então, a gente tem que ter sentido das proporções. Tá? Vamos dizer assim, o modelo epistemológico, o método de conhecimento e de acesso ao ser humano e as possibilidades da sobrevida após a morte é o amor. Porque se você não ama, você não compreende a pessoa. Você só vai compreender alguém se você tiver amor. E eu diria assim, o que é ver uma pessoa? Porque às vezes você está com seus olhos, ela está na tua frente, você conviveu anos com ela e ela diz, você nunca me viu. Porque ver uma pessoa é enxergar a alma da pessoa. E para enxergar a alma da pessoa, somente o amor. E quando a pessoa ela adquire a capacidade de amar, ela vê a alma, esteja ela dentro ou fora do corpo. Sim, é o órgão sensorial para enxergar a figura humana. Sim. Na sua concepção holográfica, eterna. Isso não é atribuição da ciência. A ciência é importante para nortear uma estrutura da lógica, uma estrutura, porque a filosofia ela é maior do que isso. Ela te dá mais corpo de expressão para enxergar a realidade. E depois você tem o universo do incognoscível. Qual é a ciência que vai te explicar o sabor da laranja e que vai fazer com que você entenda o sabor da laranja? Você tem que chupar a laranja e acabou. Sabe? E descobre rapidinho, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado para não fazer da ciência aquilo que seria a Santa Madre Ciência dogmática. Hoje nem a igreja não está querendo ser dogmática. Ainda mais a ciência, né? Ainda mais a ciência, entendeu? Então, isso não foi provado cientificamente. Hoje em dia é o seguinte, o que te faz sentido? O que cala no teu coração? Porque já foi o tempo que dizia, a ciência provou, isso era força de argumento autoritário. Mas faz sentido para você? O que faz sentido? Cada um tem a sua verdade. Na minha forma de entender, a verdade está naquilo que te leva a fazer o bem. Porque a humanidade só tem salvação no bem, senão é destruição. Sim. Então, o eixo central da verdade é o que sustenta a vida. Quer dizer, a sustentabilidade do planeta está completamente ligada à bondade, ao bem, à solidariedade, à fraternidade, ao amor, ao perdão. Há argumentos que não são os argumentos trazidos pelo laboratório, pelo tubo de ensaio. Então, a gente precisa Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o nosso portal chama Sustentabilidade, mas é um jogo de palavras, né? E algumas pessoas me perguntam, mas a sua formação, você é engenheiro agrônomo? Você tem... Mas por quê? Eu sou economista. Eu quero estudar o impacto que algumas atitudes proporcionam na sociedade, nos negócios, nas empresas e nas pessoas. E para isso não preciso ter uma formação ambiental. Muito pelo contrário. Então, se nós pegamos alguns estudos de marketing hoje em dia, do Philip Kotler, ele fala que é chegado o tempo de enxergarmos o consumidor como um ser espiritual. O Philip Kotler falar um negócio desse é assim uma coisa muito séria, porque ele fala é um ser que tem alma e que escolhe o que vai comprar, deixar de comprar, o que vai gostar, o que vai deixar de gostar. Se você, desculpa, recentemente comprei um volume em Nova York da Harvard Business Review. You must read. Você precisa ler, não é? Os 10 artigos necessários para você ler.
primeiro artigo, o presidente da Intel, ele diz, para que a empresa ela consiga fazer o disruption, né? O seu crescimento, o diretor da empresa, o CEO, ele precisa saber por que Deus o colocou no mundo. Se ele não souber isso, ele não dirige a empresa. No You Must Read da Harvard Business Review, não é? Porque Deus te colocou no mundo, quer dizer, qual é a tua missão? Ao que você está designado, não é? Aos olhos de Deus. Sim. E perguntou a ele, de onde você tirou essa concepção? Da minha formação religiosa. Não é? Então, que lindo isso. Porque o que ocorre é o seguinte, hoje em dia, você é um economista, eco quer dizer a casa toda, é a anomia da casa. Sim. Não é? Hoje em dia, nós temos que pensar do ponto de vista sistêmico. Ninguém pensa mais estritamente do ponto de vista científico cartesiano. Não existe isso, vai dar errado, entendeu? Sim. Não é? É lógico. Então, uma visão tacanha, você pensar muito limitado. Ou se prender a uma ideologia exclusiva e fala isso daqui é a regra do jogo e assim. Então precisa de haver, né, bem que os hindus classicamente colocam, né, a unidade na diversidade. Sim. Não é? Então, hoje, você veja, a minha esposa, a Márcia, ela faz um MBA de gestão de saúde na GV. Sim. E outro dia ela estava me mostrando um artigo que eles estão estudando, em gestão em saúde, de um sociólogo de Turim. Eu não estou comentando os nomes porque eu não me lembro de cabeça. Depois posso colocar a referência para o pessoal. Ótimo. Dizendo o seguinte, que na Itália, assim como na Europa, as tendências é de que a população queira discutir com o médico as condutas. Ele não quer mais a visão autoritária. Sim. Ele quer participar da discussão e busca qualidade no atendimento. Sim. Então, ao buscar qualidade, o médico, necessitando atender a essa exigência, ele é obrigado a abrir para as vertentes de pensamento da população que o sustenta. É lógico. Não é? Tem que entender o que essa população espera dele como ser humano, exato. Muito mais do que como então, profissional. ele é um médico que ele está sendo convidado compulsoriamente a discutir espiritualidade, a discutir wellness, bem-estar, a discutir tudo isso. Sim. E está sendo essa a tendência, por uma exigência do consumidor, que é o paciente. Sim, exatamente. Não é? Exatamente. Que está começando a pensar naquilo que te faz sentido. O que faz sentido para você? E não ficar ajoelhado autoritariamente para aquilo que a ciência diz ou não disse. Porque onde existe o ser humano tem corrupção, na ciência também tem. Sim. Na ciência também tem, nas instituições religiosas tem. Sim. Aonde tem ser humano, essencialmente tem. Então a ciência não é um Deus perfeito. Sim. Vamos considerar. Mas é assim que se coloca. Né? Vamos falar, é assim que se coloca. Eu falo a verdade e você tem que ouvir isso. Isso não é científico, então calou toda a argumentação. Aliás, a definição do que é científico é aquilo que pode ser refutado. Senão não é científico, é dogma. Então o cientista, muitas vezes, não estou dizendo... esta é a inversão que eu estava buscando. Então é científico o que pode ser refutado. O que não pode não é dogma. Sim. Não é? Então a ciência muitas vezes se coloca de forma dogmática. Você sabe quando um tratado de medicina ele é escrito, o autor vai tirar do trabalho científico, dos trabalhos em geral, ele vai fazer um apanhado das certezas que esses trabalhos trouxeram. E ele coloca no livro as certezas. Mas um trabalho científico traz uma certeza e 1 milhão de dúvidas. Ele tira. Então o estudante, ele lê o livro... Foco na certeza só. Só que ele vai na realidade, ele não encontra... eu acho assim, a medicina ela não é exatamente uma ciência, que é a medicina... A ciência é um dos argumentos da medicina, né? Sabe que o médico, ele legalmente, ele está autorizado a exercer um procedimento não científico se for para salvar a vida de um paciente. A ciência é um dos argumentos da medicina, porque a medicina não é uma ciência, porque ela é uma prática que exige empatia. Sim. Empatia não é científico, porque você tirar uma história de um paciente e desenvolver o olho clínico para tomar uma direção,
Isso não é científico, é intuitivo. Né? Isso é muito claro no meu coração, essa O CESSO Textbook of Medicine, que é a referência mundial, junto com o Harrison, vai dizer: Medicine is not a science. A medicina não é uma ciência. Não é. A ciência é um dos instrumentos da medicina. Não é? Então, a medicina ela precisa de estar aberta para todas as concepções daquilo que traz o bem-estar do ser humano e a saúde. E hoje, saúde é definido não só como ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde define ausência de doença e mais qualidade de vida. Bem-estar, né? E qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde vai dizer biológica, psicológica, social e espiritual. E vai dizer, os médicos devem estudar a semiologia do sistema espiritual. Aliás, é meu foco de pesquisa. Como é que você sabe que existe um problema espiritual olhando pela semiologia médica? Sim, não há conexão nessa... Aparentemente não há, mas sim, esse é o foco de pesquisa nosso. Ou não haveria conexão. Nós estamos desenvolvendo junto à FMUSP e junto à Unifesp esse universo ancorado na iniciativa da Organização Mundial de Saúde. E olha, e tudo está evoluindo mais do que isso. Qualidade de vida já não é mais suficiente. É importante a funcionalidade. Porque você pode ter qualidade de vida, mas não ter funcionalidade, não ter operatividade social. Então, você ser capaz de se inserir na sociedade, se tornar uma pessoa, um agente transformador da sociedade, isso é um critério. Não basta ter qualidade de vida. Você pode ter qualidade de vida e não ser funcional. Sim. E a saúde, hoje, a Organização Mundial de Saúde está incluindo também a funcionalidade. Essa expressão, agente transformador, é a concepção técnica que se dá para a necessidade do terceiro setor ou das organizações não governamentais. Não adianta doar comida, ou roupa, ou água, o que quer que seja, mas ser um agente transformador social, porque justamente em se transformando, a médio e longo prazo se eliminaria o problema. Então o importante é ser o agente transformador. Né? E me parece que a sua Unispírito, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, esse projeto maravilhoso ancorado pela Casas André Luiz, que acho que dispensa maiores apresentações, fale um pouquinho sobre a Unispírito, qual é o objetivo dela. O projeto da Universidade Internacional de Ciências do Espírito, não é? É exatamente... vamos dizer assim, é um subproduto das nossas pesquisas sobre a relação cérebro-mente. Quando a gente começou a estudar a glândula pineal e a capacidade da pineal de trazer magneticamente informações para o corpo, e a gente entrou nos estudos de René Descartes, não é? L'âme et le corps, a alma e o corpo, sim, não é? E a glândula pineal seria o centro de massa de todas a convergência das linhas de tensão de força da relação entre o corpo e o espírito. Então, esse tipo de concepção, ele traz reflexos na medicina e na educação. Você pega, por exemplo, uma criança disléxica, 1 em cada 10 crianças tem dislexia. Nossa! Então, ela é tida, né, a escola não está preparada para atendê-la. Aí essa criança muitas vezes é chamada de vagabundo, que não estuda, sim, etc, etc. Sim. Aí cai em situações, sim, precárias, sim, não é? No entanto, são pessoas com cérebro direito mais desenvolvido, capacidade intuitiva, artística, de socialização mais elevada do que a capacidade de racionalização. Isso fica muito claro quando a gente pega isso. Eu sou bitomaníaco, já falei 800 vezes aqui em nossos programas. A história do John Lennon é exatamente isso, né? A tia entrega um violão, fala, não pense que você vai ganhar vida com isso, né? Me parece. Dita como a frase mais sem nexo do século passado foi essa, né? Porque justamente o lado artístico, Paulo Coelho aconteceu isso, né? Ficou internado, se tornou um escritor, né? O lado artístico, então, está ligado ao cérebro direito, né? É a capacidade, vamos dizer assim, tudo isso hoje em dia em neurociência a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque as coisas são mais complexas do que aparentam. Sim. Mas falando, ganhando na pedagogia e pecando no rigor científico, vamos dizer assim, o cérebro direito é o intuitivo, o espiritual, não é?
Quando você entra com esse universo, você altera a sua concepção na área da educação. Eu estou dando um exemplo de como você veria uma criança, teria que mudar a pedagogia para lidar também com o incognoscível, para dar vazão para as expressões dessas pessoas que diferenciadas nesse sentido, que deixam de ser doentes, passam a ser pessoas com uma estrutura diversa. Sim. Não é? É uma pessoa só diferente de um padrão que existe na classe. Nada a mesma mais coisa, na que Casa André Luiz tem 600 e tantas pessoas com malformação cerebral, com deficiência mental profunda. Na natureza, quando você tem uma deficiência de alguma coisa, ocorre uma hipercapacitação de outro setor. A pessoa não tem a visão, o ouvido, o tato é extremamente aguçado. Então, a pessoa que não tem a capacidade intelectiva vigente, expressiva, ela está diminuída, deve ter alguma capacitação que nós não estamos enxergando. Sim.